Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, está no ar o programa Bichos Tagarelas. Hoje, quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Como se diz, o Natal está aí. É isso, vamos às principais manchetes de hoje, desta quinta-feira, como eu já disse, dia 9 de novembro. Reforma tributária é aprovada no Senado Federal e o texto agora volta à Câmara dos Deputados. Pois é, vem aí possivelmente um aumento dos impostos aqui no Brasil. Talvez a gente fique em primeiro lugar como o país com os impostos mais caros. Daqui a pouco o Fábio Marçal traz informações sobre isso. E outra manchete interessante, 2023 é o ano mais quente em 125 mil anos, diz o Observatório Europeu. E também o maior tribunal do país elege o presidente que defende penduricalhos. É isso aí, o judiciário e os seus penduricalhos. E o Senado Federal aprova a lei que proíbe policial militar em partido político, né? Tá aí os PMs, então não podem mais entrar em partido político, de acordo com essa aprovação do Senado Federal. E também Congresso aprova proposta para fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. 5 bilhões para o fundo eleitoral. Foi aprovado aí pelos nossos deputados federais e senadores, né? O Congresso Nacional destinando então 5 bilhões para o fundo eleitoral. Vamos falar também sobre férias, sobre turismo, sobre alegria. E a novidade vem do Airbnb, né? A gigante aí das reservas, que já teve um crescimento aqui no Brasil no último ano de 110%. 110%. O Airbnb está aí com uma plataforma de sucesso aqui no Brasil e lançando novidades, e nós vamos falar aqui para vocês. É isso aí, vamos agora com a sequência do Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. E agora nós vamos direto a Brasília com ele, nosso super querido, bem informado, né? O gentil, diplomático, jornalista, super viajado e experiente Fábio Marçal. É com você, meu querido Fábio Marçal, sempre uma alegria ouvi-lo. Hoje é um dia especial, né, para o país. Finalmente o Congresso Nacional votou e aprovou em votação histórica no Senado Federal a famosa reforma tributária. O texto base da proposta foi aprovado em primeiro e segundo turno por 53 votos a 24. Bateu na trave, Ricardo, porque seriam necessários 49 votos para uma alteração constitucional. Então o governo conseguiu 4 votos ali a mais do que o necessário, mas já valeu nessa histórica votação. O que vai acontecer agora? Em função das mudanças no Senado Federal, os parlamentares discutem agora fatiar o texto. O que é fatiar o texto? É aprovar o que já foi aprovado pelas duas casas, ou seja, promulgar o que for consenso entre as duas casas e discutir de forma separada o que for divergente. Então, se aprova o que as duas casas aprovaram e o texto seguinte fica na Câmara dos Deputados para ser alterado ou para ser aprovado. A tendência é essa, ou a Câmara surpreender e aprovar as alterações do Senado Federal. Mas geralmente eles têm
picuinhas um do outro, né? Por que a Câmara não fez as alterações que o Senado fez? Então eles ficam ali naquela discussão interminável, né? Mas é aqui, o nosso parlamento é assim, se tem modificação, volta, né? Volta, a Câmara pega, manda para o Senado aprova. Então vamos ver o que acontece. A tendência é promulgar o consenso da famosa reforma tributária. O que a gente sabe aí, na conta do Zé, né, é que a maioria dos produtos que a gente compra vai ter uma alíquota de 27,5%, a maior alíquota do mundo, né, até superior à da Hungria de 27%, e como a gente falou ontem, né, em Nova York, vamos dizer, a carga tributária de Nova York é 7,7%, a de Miami é 6,5%. Então, um pouquinho diferente, né? Por isso que os produtos vão chegar ali mais caros para os brasileiros, Ricardo. Pois é, Fábio, sobre essa questão dos impostos aí, é lamentável, né, que o nosso Congresso Nacional, quer dizer, os nossos deputados federais que nós enviamos para Brasília, todos os estados enviam aí os seus deputados para trabalharem lá em Brasília, né, 3 senadores cada estado, e estão aí aprovando 27,5% de imposto, né? Vamos ver se eles vão manter isso. E se manter, vale nós eleitores também prestarmos atenção nos nossos deputados federais que mandamos lá para Brasília, né? Olha o que eles estão fazendo. Vamos ver se isso prospera. Descendo a rampa. Gui, você sabe que no final do ano o Congresso aprova uma série de assuntos, de projetos que prejudicam, né, a população brasileira e beneficiam nossos queridos e amáveis parlamentares. Então o Congresso aprovou uma proposta que abre caminho para um fundo eleitoral de 5 bilhões de reais em 2024, ano das eleições municipais. Atualmente, o valor reservado pelo governo para as campanhas no orçamento de 2024 é de 939 milhões de reais. Então, eles querem 5 vezes o que está previsto no orçamento do governo. O orçamento ainda não foi aprovado, precisa ser votado no Congresso, mas uma instrução normativa aprovada ontem pela comissão autoriza os parlamentares a tirar mais 4 bilhões das emendas de bancadas estaduais e turbinar o chamado fundão em valores exatos. O financiamento das campanhas ficará em 4 bilhões e 960 milhões de reais. E o que acontece é o seguinte, os estados utilizam essas emendas para prioridades de seus governos estaduais, e isso vai prejudicar também a população regional. Então, cabe ao nosso eleitor, né, a quem está nos ouvindo, você tem que escolher bem quem você vota, porque você vota nesses caras que aumentam um fundão de 900 para 5 bi, é brincadeira, né? A gente também é responsável por botar esse pessoal aí na Câmara dos Deputados. Sim, somos culpados de colocar esse povo, né? Mas tu sabe que tem tanta coisa que me deixa muito triste, né? Tu sabe que o Tribunal, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior do Brasil. Vocês acreditam que eles têm 357 desembargadores? Verifique depois em Santa Catarina quantos desembargadores tem no Rio Grande do Sul, mas São Paulo tem 357 desembargadores e 38 mil servidores. É muita gente. E o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, corregedor-geral da Justiça, foi eleito em primeiro turno como presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, com 199 votos.
Também concorreu o desembargador Guilherme Strenger, que recebeu 155 votos. Mas já o desembargador Francisco Loureiro, candidato único à corregedoria, obteve a maioria absoluta. Mas olha só a plataforma do novo presidente. O novo presidente do maior tribunal do país, então com 357 desembargadores e 38 mil servidores, concorreu com uma plataforma voltada à valorização da carreira, com propostas de adicional por tempo de serviço, pagamento de benefícios atrasados aos magistrados, aumento no auxílio acervo, adicional por excesso de processos e mais outros penduricários. Isso é uma vergonha para a justiça brasileira. Parece piada. Fábio, ouvindo você falar aí sobre a questão do fundão, né, o fundo eleitoral, com esse valor, né, altíssimo, vergonhoso. Então, voltando a falar sobre os nossos deputados federais e senadores, eu lembro quando eu morei em Brasília, né, fiquei em Brasília muitos anos, e o pessoal nativo da cidade, né, alguns candangos e outros que nasceram também aí na região, falava assim, falam mal de Brasília, dos políticos de Brasília, mas quem manda os políticos aqui para Brasília são os estados, são vocês, o pessoal de todos os estados. Então, nós temos que repensar quem são os deputados federais, né, os federais e os senadores que nós mandamos para Brasília. Olha aí, um fundo eleitoral de 6 bilhões de reais, realmente não dá. E daí vira espelho, né? Vira modelo. Aí a gente vê o judiciário fazendo coisas aí, como você está dizendo, e imagina mais de 200 desembargadores, é isso? Em São Paulo? Nossa! Subindo a rampa. Gui, o Senado aprovou ontem um projeto que estabelece a lei orgânica das polícias militares e dos corpos de bombeiros. O texto, que agora segue para a sanção do presidente Lula, restringe a participação política dos membros das corporações. Se a lei for sancionada integralmente, eles não poderão ter filiação partidária nem participar de atos públicos, mesmo virtuais. A lei revoga o decreto de 1969, publicado durante a ditadura militar no Brasil, que rege até hoje as corporações. O projeto foi protocolado na Câmara em 2001 e é de autoria do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tu vê a celeridade, né? 2001, 2023, mas eu acredito que seja uma boa medida essa de proibir PMs em partidos políticos. E para finalizar, olha só, é praticamente certo que 2023 será o ano mais quente em 125 mil anos, disseram cientistas da União Europeia nesta quarta-feira. A maior marca de temperatura para o mês no planeta foi 2019 e foi superada com folga, disse o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, do Observatório Climático Europeu. Então, culpa o El Niño, mas a gente sabe que nós temos uma série de problemas, de fenômenos climáticos em todo o mundo, e a gente tem que cuidar da natureza. Se não cuidar da natureza, você não tenha dúvida que esse forno vai continuar aqui em Brasília. A temperatura nunca chegou nesse patamar aqui, o Ricardo já morou aqui, 35, 36, e dizem que no final de semana vai chegar a 38 graus. Tá difícil a vida aqui na capital federal, né? Não tem ventilador que segure esse calorão. E para completar aqui as informações, toma posse Carlos Vieira na presidência da Caixa Federal, e a correção do FGTS, que está sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal,
foi retomada, vai ser retomada agora às 14 horas. E o Tribunal Superior Eleitoral julga mais uma representação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está inelegível por 8 anos. Lembrando que, mesmo que ele seja condenado a mais 8, não pode ter uma inelegibilidade maior do que 8 anos o presidente Jair Bolsonaro. Então, um ótimo dia de calor para todo o Brasil, WEG. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos falar agora então sobre férias, sobre viagens e sobre reservas de imóveis pelo Airbnb. Airbnb, para quem não sabe, é aquela plataforma que você entra, né, no site ali, ou no app, pelo celular, e você consegue reservar imóveis para período de curta duração. E tem crescido no Brasil, segundo eles, em 110%. Cada vez mais proprietários têm colocado imóveis e cada vez mais nossa população tem usado o Airbnb para fazer reservas, né? Você então não fica num hotel, você fica na casa de alguém ou em alguma parte da casa, mas normalmente no imóvel inteiro a pessoa deixa a chave para você. Olha, a partir de agora esse imóvel é teu. E o Airbnb está lançando um selo chamado Preferido dos Hóspedes. Quer dizer, de toda a lista de imóveis que você tem à disposição para alugar por curta duração, vai ter lá uma lista do chamada Preferido dos Hóspedes. São aqueles imóveis que tiveram só notas altas, né? Que um lance bacana do Airbnb é que as pessoas avaliam. Então você fica lá hospedado na casa de alguém e você vai lá na saída, né, e dá uma nota para a pessoa, como é que estava a limpeza, como é que foi o atendimento, a localização, se estava tudo funcionando e tal. Então isso é o bacana também dessa rede social, vamos dizer assim, de hospedagem. E esse selo Preferido dos Hóspedes vão ter aqueles imóveis que tiveram avaliação mais de 4,9 estrelas, quer dizer, quase 5 estrelas. Então veja só que interessante essa novidade. E segundo a empresa, essa coleção, né, de espaços dos mais amados pelos hóspedes em todo o mundo vai ter cerca de 2 milhões de imóveis. Para ter então esse selo, tem que ter, como eu já disse, 4,9 estrelas ou mais. E também quase zero de cancelamento, né? Porque você faz a reserva e o proprietário não pode mais cancelar aquela reserva, ele tem que se organizar para te receber. Então também, para ser o preferido dos hóspedes, não tem que ter uma taxa de cancelamento quase zero e também sem incidentes. Isso é muito interessante para você que vai viajar agora de férias, poder escolher o seu imóvel com mais ainda segurança. E uma entrevista aí com a Fiamma Zarif, ela que é diretora-geral do Airbnb aqui para a América do Sul. Ela disse que o Brasil é o país que mais emite reservas, quer dizer, os brasileiros são os que mais viajam proporcionalmente aqui na América do Sul e usam a plataforma. Ela diz que na América Latina o Brasil continua sendo também o maior mercado do Airbnb na região em termos de anfitriões e anúncios, e também, como eu já disse, o maior mercado de origem de hóspedes. Olha só, segundo... Ela disse que durante o segundo trimestre, né, agora, o país esteve ao lado da Alemanha, entre os que anotaram mais crescimento de noites reservadas, um salto de 110% anual. Tá aí a notícia do gigante Airbnb. É isso aí, e vamos encerrando o nosso Bichos Tagarelas de hoje, e deixa eu fazer um desabafo para vocês. Toda vez que eu escuto esse kkkkkk dessa gaivota aí, não me soa bem nos ouvidos, eu acho ela meio chata, eu acho que a nossa gaivota deveria sair do programa.
Vamos trocar por outro animal isso aí. Fábio, pense sobre isso, é um assunto sério. Nós demitirmos a gaivota aqui do nosso programa. Esse kkkkkk, isso aí entra muito gritando. Ela é muito alegre, mas nem sempre a gente está na mesma alegria da gaivota. Até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.